Meus irmãos queridos, hoje é o terceiro domingo da Páscoa. A liturgia nos coloca diante de um belíssimo texto do Evangelho, muito conhecido, muito emblemático, a passagem de Emaús, narrada por São Lucas. É bonito porque no meio do júbilo pascal, quando a igreja ainda ressoa com o aleluia da vigília, Lucas nos apresenta dois discípulos que caminham na direção contrária. Todos em Jerusalém falam da ressurreição, da tumba vazia, das mulheres que viram anjos. E eles vão embora. Eles viram as costas para o lugar onde o Messias morreu e onde, segundo algumas mulheres, ele teria ressuscitado. Começa aqui o mistério deste evangelho de hoje. Ele não nos fala de uma vitória consumada diante dos discípulos. Ele nos fala de um ressuscitado que sai atrás de quem desistiu. É fascinante, é fascinante. Há um detalhe geográfico que a gente deve reparar. Emaús ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, ou seja, uma tarde inteira de caminhada. Não é? No texto grego, Lucas descreve o rosto dos dois com uma palavra rara, skaitropoi. É a mesma que a Septuaginta usa para descrever o rosto dos que estão de luto. Ou seja, eles caminham com o rosto de velório, eles caminham tristes, sem esperança, sem acreditar na força da ressurreição. E aqui aparece uma frase muito pungente do Novo Testamento. Eles dizem ao desconhecido que caminha com eles. Eles não percebem quem é aquele que está caminhando. Mas ele diz, nós esperávamos, aliás, eles dizem, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Prestem atenção. No grego, eles utilizam uma expressão imperfeito do passado. A esperança que é conjugada no tempo morto. Vejam que terrível. Deus estava vivo ao lado deles. E eles narravam a sua esperança como quem fala de um amor antigo que não deu certo. Isso é uma tristeza. A gente pode estar aqui na Páscoa do Senhor, mas ainda vivendo, experimentando aquela Sexta-feira Santa. E quantas vezes na nossa fé nós também vivemos nesse imperfeito, nesse verbo imperfeito do passado. Eu acreditava, eu rezava, a igreja foi assim, Deus me permitiu isso. Né? É possível caminhar ao lado de Cristo e falar dele no passado. É possível ter o ressuscitado ao lado e continuar enterrando a esperança com as próprias palavras, com as próprias perspectivas. Ou seja, pessoas que não foram banhadas pela força da ressurreição. Cristo ressuscitou, mas para elas parece que não, parece que continua morto. É a palavra, é a frase desses discípulos de Emaús. Nós esperávamos que ele fosse ressuscitar. Há uma desesperança, há uma tristeza profunda, há uma quebra de expectativa profunda que ainda não foi visitada pela força do ressuscitado. E aqui, neste evangelho de hoje, acontece essa visitação. E também há algo muito decisivo nesse evangelho. Jesus não corrige os dois com um milagre, nem com uma aparição gloriosa. Ele abre as Escrituras e a atenção começa por Moisés e percorre todos os profetas. Ou seja, o ressuscitado escolhe se revelar primeiro pela palavra. Ele não pula a catequese para ir direto ao espetáculo, não. Ele caminha pela palavra. Porque a fé pascal, minha gente, atenção nisso, a fé pascal, desde o primeiro dia, nasce ancorada na Escritura. Não numa emoção avulsa, não numa visão subjetiva, não num êxtase. O coração dos dois só arde, como eles vão confessar, só arde. Porque antes a palavra foi aberta. Primeiro a palavra ilumina, depois o coração se incendeia. Essa é a ordem pascal e ela vai até hoje. Não há coração ardente sem a Escritura aberta. Não há verdadeiro cristianismo, verdadeiro discipulado de Jesus Cristo, se a gente não toca na palavra.
Esse podcast serve para isso, a mergulharmos na palavra, a vermos a profundidade, a beleza da palavra, que nos sustenta e que faz arder o nosso coração, a nossa espiritualidade. Há tanta gente que lê tantas obras, tantos textos, tantos teóricos, e a palavra de Deus tem uma segunda importância. Está errado. Está errado. Isso não é o cristianismo, não é verdadeiro que os discípulos experimentaram, que os discípulos das primeiras horas viveram. Porque a palavra de Deus deve ter primazia na nossa vida. E eles chegam a Emaús. Esses discípulos chegam a Emaús. E aqui vem um detalhe que passa com facilidade despercebido, mas que esconde uma das revelações mais perturbadoras sobre o modo de Deus agir. Lucas usa um verbo que aparece uma única vez, atenção, em todo o Novo Testamento, só aparece no Evangelho de hoje. Ele diz: ele fez como se fosse continuar. É bonita essa expressão. Ele fez como se fosse continuar. Literalmente, o ressuscitado simulou indiferença ao destino deles. Ele fez questão de seguir adiante. Atenção, minha gente, o Senhor da história, aquele que atravessou a morte, que carrega as chagas glorificadas, que é o alfa e o ômega de todas as coisas, faz uma pequena cena, a gente pode dizer assim, de teatro para dois discípulos sem fé na beira de uma estrada de terra. E por quê? Há apenas uma resposta para isso. Porque ele nunca entra sem ser convidado. Jamais, jamais. Esse é um dos princípios mais constantes da Escritura. É um dos mais incômodos também para nós. Porque a gente gostaria de um Deus que resolvesse tudo sem precisar da nossa anuência. E ele não força a entrada. Nunca, nunca. Está lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. A porta do coração humano só abre por dentro, minha gente. Deus a fez assim. Se você abre a porta, ele entra. A gente poderia perguntar com toda razão, mas e a graça? E a conversão? Tudo isso não vem de Deus? Sim, vem. Mas a graça nunca violenta. Ela prepara o terreno, aquece o coração, acompanha o caminho. Mas ela nunca extravasa a nossa liberdade. Porque a graça espera o sim. Foi exatamente assim com Maria. O cosmos inteiro aguardou uma jovem camponesa de Nazaré, de talvez 15 anos, dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. O Verbo Eterno não se encarnou sem a permissão dela. Emaús repete em miniatura a mesma lógica da anunciação. Deus espera ser desejado. E os dois, que saíram de Jerusalém sem esperança, conseguem dar o único passo que importa. Único, você que me escuta. Para você se relacionar, para você ter uma relação verdadeira com Deus, o único passo que importa é esse. Ah, mas eu sou impuro, eu sou pecador, eu não presto. Nada disso é mais importante. O único passo que importa. Aqueles discípulos não pedem uma prova, eles não exigem uma revelação, eles não dizem: quem você é afinal? Não. Eles dizem: fica conosco. Fica conosco. Eita oração bonita, minha gente. Eita, se vocês entenderem isso, podem desligar o podcast. Fica conosco. Essa é a única coisa que importa. Esta expressão atravessa como um fio de ouro todo o Evangelho de João, né? O verbo grego menon, permanecer, fazer morada, habitar, é o verbo da intimidade trinitária aplicado à relação com o discípulo, né? Se a gente olhar lá no Evangelho de João, os primeiros 2 discípulos perguntaram a Jesus: onde você mora? E ele responde: vinde e vede. E eles ficaram com ele naquele dia. Na véspera da paixão, na hora mais grave, como é que ele diz? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E aqui em Emaús, 2 discípulos que ainda não sabem quem é o estranho
consegue mesmo assim dizer: fica conosco. Eita, meu Deus, essa oração é linda demais. Toda a espiritualidade cristã, me permitam, toda a espiritualidade cristã cabe nessa palavra, nessa frase. Fica conosco. Pensem, minha gente, quantas vezes o ressuscitado passou ao nosso lado, da nossa estrada, da nossa vida, não é? Um livro que nos perturbou no momento certo, numa palavra inesperada de um amigo, numa manhã de silêncio que não esperávamos, numa crise que nos forçou a parar, fez como se fosse continuar e nós o deixamos ir. Meu Deus, a porta se abre por dentro, minha gente. Ele não insiste, ele espera. E às vezes a oração mais profunda que uma pessoa consegue fazer não é a mais elaborada, não é a mais teologicamente correta, sofisticada. É a mais honesta, minha gente. Fica conosco, fica. Porque já é tarde, Senhor. Porque a vida é dura. Porque esses dias não foram fáceis. Fica conosco. Fica. Porque, minha gente, e isso me parece muito belo, os dois não o convidam por fé. Eles o convidam por hospitalidade. E a hospitalidade naquele entardecer de Emaús se tornou a epifania, a manifestação do ressuscitado para aqueles discípulos. Porque à mesa o estrangeiro toma o pão, pronuncia a bênção, parte e distribui. São 4 verbos que qualquer cristão da primeira hora reconheceria imediatamente. São os mesmos verbos da multiplicação dos pães, os mesmos da última ceia, os mesmos que a igreja repete em cada missa. Os mesmos. E Lucas escreve: abriram-se-lhes os olhos. Atenção nisso aqui, atenção nisso. Prestem muita atenção nessa construção. Abriram-se-lhes os olhos. Trata-se do que os exegetas chamam de passivo teológico. Olhem que lindo. Aquela construção em que o sujeito real da ação é Deus mesmo. Mas ele é mantido em silêncio reverencial, porque o nome divino não deve ser pronunciado levianamente. Quando o Evangelho de Lucas diz: o céu se abriu no batismo de Jesus, ele está dizendo: Deus abriu o céu. Quando Jesus diz: os teus pecados te são perdoados, o passivo carrega Deus como agente implícito. E aqui os olhos foram abertos. E o agente não é nomeado. E quem é? É o próprio ressuscitado. Eles não conquistaram a visão. Eles não chegaram lá pelo esforço intelectual, pela boa vontade, pelo tempo de caminhada, pelo tempo de igreja. Não. Foi a força, foi uma ação do ressuscitado que em nada dependeu daqueles discípulos. Nada. Isso é profundo demais para a gente simplesmente passar. É profundo demais. Pensem no que esses dois viveram naquele dia. Andaram ao lado de Jesus, ouviram provavelmente a mais extraordinária catequese sobre o Antigo Testamento já proferida na história humana. Sentiram o coração arder dentro do peito de um jeito que eles próprios só vão entender depois. E mesmo assim, não reconheceram. A visão só veio quando ele adeu. E quando adeu foi no gesto eucarístico, do pão partido, distribuído, oferecido. Não numa teoria, não num argumento, não numa intuição subjetiva, não. Mas num gesto concreto, litúrgico. Quantas vezes nós nos sentimos mal com a nossa fé porque não conseguimos enxergar o que deveríamos. Às vezes a gente pensa, né? Eu já li a Bíblia, eu já fui à missa, eu já fiz o retiro, eu já rezei. E ainda não sinto nada e ainda não reconheço o Senhor. Emaús responde: você está exatamente onde estavam os 2 discípulos de Lucas. Caminhando, ouvindo, buscando e ainda sem reconhecer. A diferença não vai estar no seu esforço adicional. Não, vai estar no momento em que você, à mesa, deixar o pão ser partido. Porque é o pão partido que abre os olhos. E é Deus quem parte, minha gente. Não somos nós. A fé não é uma conquista, meus irmãos. A fé é uma recepção. O verbo não está na voz ativa. Está no passivo. Está nas mãos de Deus. Pois bem, e por último vem o paradoxo
final e tão lindo do Evangelho de Emaús. No exato instante em que os olhos se abrem e eles o reconhecem, ele desaparece. A visão é concedida e imediatamente recolhida. E por quê? Essa é uma pergunta que talvez todo mundo faça hoje na missa. Por quê? Porque agora eles já não precisam mais da visibilidade física. Eles têm o pão, eles têm a palavra, eles têm o coração ardente. Têm o suficiente para viver e para voltar. A fé pascal, minha gente, atenção nisso, nós estamos no tempo pascal, talvez seja o mais importante vocês entenderem. A fé pascal é exatamente isso. Receber a luz que basta para caminhar sem precisar mais da fonte diante dos olhos. A fé pascal e o tempo pascal é para a gente se acostumar com isso. Ver o suficiente para confiar no que não se vê. Essa é a grande questão. Observe como o Evangelho termina. Os dois que tinham saído de Jerusalém ao entardecer, com rosto de luto, com tristeza, com velório, com rosto de velório, levantam-se naquela mesma hora. Atenção, na mesmíssima hora. E voltam. À noite. Pela mesma estrada. Não, vamos dormir, amanhã a gente vai. Não. Na mesma hora. Catapultados. Impulsionados pela força daquele encontro com o ressuscitado. Eles pegam na mesma noite a estrada. E agora não é mais uma caminhada de fuga. É uma caminhada de missão. O que antes era o eixo da tristeza tornou-se o eixo do anúncio. E aqui se cumpre aquilo que os padres da igreja chamaram de paradoxo pascal. Porque a cruz não é apagada pela ressurreição. Ela é transfigurada nela. Os mesmos 11 quilômetros, a mesma poeira, o mesmo cansaço, mas agora carregados do fogo do ressuscitado. Que lindo! Os discípulos de Emaús não voltam para uma Jerusalém diferente. Voltam outros para a mesma Jerusalém. É aqui que muda. O mundo depois da Páscoa é o mesmo. A guerra continua aí. As tragédias, os crimes continuam aí. Mas nós, que fomos atravessados pela visita, pela presença do ressuscitado, é que devemos ser a diferença neste mundo. A Páscoa, minha gente, atenção nisso, a Páscoa não troca a nossa estrada. Ela troca o coração de quem caminha. Emaús não é um episódio encerrado no ano 30 da nossa era. Emaús é um ícone de cada domingo cristão. Toda missa, todo domingo é Emaús. Somos os dois desconhecidos que chegam cansados. O sacerdote abre a palavra, o coração arde sem que percebamos, e então o pão é partido. E nele o ressuscitado se torna visível e ao mesmo tempo se esconde, para que caminhemos por fé e não pela visão. Peçamos, minha gente, a Virgem Maria, a primeira a trazer no próprio corpo o Verbo feito carne. E por isso mesmo, a primeira custódia viva da Eucaristia, que ela nos obtenha a graça da palavra que incendeia e do pão que abre os olhos. Assim seja. Amém. Meus amigos, este final de semana foi realizado o Adorarte do Projeto Madre Teresa. Eu quero, como fundador, dar boas-vindas a todos aqueles que fizeram o Adorarte durante este final de semana, que é uma experiência tão bonita que as pessoas fazem com o ressuscitado, assim como os discípulos de Emaús. A todos vocês que nos escutam, compartilhe o nosso podcast para que outras pessoas tenham acesso a esta palavra. Uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.